Oiê, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata Feliciano e sejam todos bem-vindos ao Recraftando. E hoje eu vou fazer uma decoração usando algumas peças que vocês provavelmente têm na sua casa. Eu tenho aqui um pratinho ou uma embalagem descartável de bolo, uma latinha de atum, 4 vidrinhos de esmaltes vazios e limpos, de preferência aí do mesmo modelo, e um pedacinho de madeira. No meu caso aqui é um pedaço de caibro que já está lixado e furado, deixado assim previamente preparado para os trabalhos. E eu vou começar pelo pratinho e os vidrinhos de esmalte. Como o meu pratinho ele tem muitos detalhes, eu passei um óleo de cozinha mesmo nele com a ajuda de um pincel macio. Isso vai ajudar na hora de desenformar. Eu vou preparar um gesso com água para preencher esse pratinho. Não tem uma quantidade certa, tá, gente? Eu fiz no olho mesmo. A textura ela é parecida com massa de bolo. Vou acrescentando água aos poucos, né, até sentir que ficou na textura certa. Aí é só preencher o pratinho, né, e dar umas leves batidinhas aí para não formar bolhas. Feito isso, é só colocar os vidrinhos virados de cabeça para baixo no gesso. Eles serão os pezinhos dessa bandeja. Gente, vai ficar um charme esses pés transparentes, vocês vão ver. E enquanto o meu gesso seca, eu vou para a preparação da latinha. Eu vou aplicar o primer batida de pedra na lata com uma buchinha. Quando eu quero, gente, uma textura mais rústica, eu aplico o primer dessa forma. Se eu quero uma peça mais lisa, eu uso o pincel macio na aplicação. Assim que o primer secar, eu passo para a pintura. Então, do mesmo jeito que eu fiz com o primer, eu faço com a tinta. Eu aplico a tinta PVA ocre e ouro na lata com uma buchinha para realçar ainda mais a textura. Enquanto a latinha seca, eu vou para madeira, porque aqui não dá para perder tempo, gente. Vocês concordam que a vida tá corrida, né? Aliás, eu nem sei porque que a gente corre tanto. Enfim, com a tinta PVA branca e um pincel seco de cerdas duras, eu vou fazer uma pátina nessa madeira. Olha, gente, a dica aqui é usar pouca tinta no pincel para obter um bom resultado, tá? Quando secar, é só proteger a peça com verniz fosco ou com uma cera de carnaúba. E aí, está curtindo a ideia? Então mostre seu apoio ao canal. Curta e compartilhe esse vídeo. Deixe um comentário aqui embaixo, eu quero saber o que você está achando. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Vai ser um prazer ter você por aqui. Voltei para a latinha que já está seca e vou finalizar os trabalhos por aqui com a tinta PVA branca e uma escovinha de dentes úmida. Isso é importante, pois fica mais fácil aplicar a tinta quando a escovinha está úmida. Pelo menos, gente, é a minha opinião. Pode haver quem discorde, mas eu ensino como eu faço, tá bom? E eu faço com a escovinha úmida, tá certo? É bem mais fácil. É só passar o dedo pelas cerdas e espirrar a tinta na peça. Eu não mostrei essa parte para não tomar tempo, mas depois que a latinha secou, eu protegi a peça com verniz fosco. E agora eu vou decorá-la com um pedacinho de barbante. Lembrando que todo o material que eu usei no vídeo está na descrição logo aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, está na descrição. É assim em todos os vídeos do canal. Eu sempre deixo para vocês os materiais na descrição do vídeo, tá bom?
E chegou aquela hora tensa que é desenformar o gesso, mas graças a Deus deu tudo certo e ficou perfeito, não quebrou nada. Tenham paciência nessa hora, tá, pessoal? Eu deixei cerca de umas 3 horas secando para ter certeza que não ia dar ruim. Observe a temperatura do gesso. Se ele estiver quente, ainda está no processo de endurecimento. Quando o gesso está pronto, ele fica frio. Então agora eu vou pintar a bandeja com a mesma cor da lata, que é a tinta PVA ocre ouro. Aqui eu vou usar o pincel para facilitar o trabalho. E não é que na pressa de pintar, gente, eu esqueci de tirar o logo da empresa do pratinho? Gente, pressa inimiga da perfeição mesmo. Eu parei a pintura, raspei o logo com o estilete e voltei para a pintura. Mas deu tudo certo e vocês vão ver aí. Tá vendo? Olha, ficou lisinho e sem o logo. Eu pintei por cima e por baixo da bandeja, isso é muito importante. Acabamento, gente, é tudo num trabalho, principalmente para quem vende. Não tenham preguiça de dar um bom acabamento. Eu já vi muito artesanato sem pintura no verso ou na parte de baixo. Enfim, isso não é legal e desvaloriza o trabalho. Fica uma dica aí para vocês. Mas voltando para cá, eu finalizei a bandeja com a buchinha e a tinta PVA branca, fazendo uma pátina para realçar os relevos. A impermeabilização ficou por conta do verniz fosco, que eu apliquei depois que a tinta secou. Pode impermeabilizar com a goma laca também, tá? Fica a gosto. E agora é só juntar todas as peças em um único arranjo para vocês verem como que ficou lindo. Olha só, ficou lindo, não é mesmo? Eu vou mostrar de pertinho os pezinhos de vidro. Olha aí. A latinha, ela virou um vasinho charmoso com arranjo de flores que eu fiz para ela, né? A madeira se transformou num incensário muito útil. Eu fiz muito desses aqui para casa e também para presentear. E a bandeja, ela dá uma unidade a todas essas peças, né? Então me diga o que vocês acharam, se gostaram da ideia. Eu vou indo, mas eu deixo um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.